quero iniciar destacando e parabenizando o senador Moca e o senador Romário, a senadora Ana Amélia, que participou também, Caiado, que fizeram um trabalho relacionado com essa subcomissão das doenças raras. Porque hoje é importante registrar, é o Dia Nacional de Informação, Capacitação e Pesquisa sobre as Doenças Raras. E eu tive a possibilidade de relatar o PLS 40/2015, de autoria do senador Romário, na Comissão de Educação, onde determinava que nos anos não bissextos o Dia de Doenças Raras fosse lembrado no dia de hoje, 28 de fevereiro, data que coincide com o Dia Mundial das Doenças Raras reconhecidas em mais de 70 países. E hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, foi votado o projeto do senador Moca, garantindo remédio contínuo para as pessoas que usam medicamento contínuo e que são acometidas de doenças raras. Acho que essa é uma luta importante para ajudarmos a vencer no Brasil as dificuldades das pessoas com doenças raras. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falando das conquistas realizadas no trabalho de comissão desta Casa, eu quero destacar os debates ocorridos hoje na CCJ, na Comissão de Justiça, e, finalmente, a aprovação do projeto 240, PLS 240, de 2016, que é resultante da CPI do assassinato de jovens, que teve como relator o senador Lindbergh, como vice-presidente o senador Paulo Paim, como membros diversos senadores, entre eles o senador José Monteiro, que está aqui presente, e que, ao finalizar, resultou em 3 projetos de leis que foram encaminhados para a comissão, para a CCJ, que é a comissão onde deve ser discutido, inclusive, o mérito dessas proposições. E o nosso projeto foi aprovado hoje, um primeiro projeto dessa leva de projetos da CPI, com uma solicitação minha de urgência para que nós possamos votar em plenário, já que o presidente da Casa determinou que os projetos que tratem de segurança pública devem assumir prioridade de debate e votação no Senado Federal, dado a crise de segurança que nós vivemos. De acordo com o mapa da violência de 2016, os jovens são os principais alvos da violência, pois representam, apesar de representarem cerca de 26% da população, correspondem a 58% das vítimas de homicídios praticados com arma de fogo. Em 1980 a 2014, mais de 480 mil jovens foram mortos com arma de fogo no Brasil. Aos exatos 20 anos de idade, a taxa de mortalidade por arma de fogo atinge seu pico, 67,4 mortes a cada 100 mil jovens dessa idade. A 9ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado no ano passado, confirma essa constatação, revelando que a maioria das vítimas da violência no Brasil tem um perfil: homem, negro, pobre e jovem. O PLS, o seu conteúdo básico, que é fruto dessa CPI do assassinato de jovens, que foi amplamente debatido com a sociedade, é estabelecer o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens no nosso país. E tem as seguintes características: duração de 10 anos, 5 metas, a redução do índice de homicídios para o padrão de 1 dígito por 100 mil habitantes, a redução da letalidade policial, a redução da vitimização de policiais, o aumento da elucidação de crimes contra a vida para 80% dos casos e a implementação de políticas públicas afirmativas nas localidades com altas taxas de violência juvenil. Esse projeto está mais do que no momento de ser aprovado por esta Casa, senador Lindbergh. Vossa Excelência, que foi o relator desta CPI e que também é do Estado do Rio de Janeiro,
onde nesse momento ocorre uma intervenção que, diria, consolida o perfil que nós discutimos com tantas entidades e especialistas na nossa comissão, no nosso trabalho, do perfil do suspeito no Brasil. E esse perfil passa pela definição que pobre e preto é suspeito no Brasil. E não é outra a ação. Vossas Excelências podem verificar que está acontecendo uma ação dirigida, obviamente, pela intervenção militar determinada pela Presidência da República e solicitada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que cadastra toda a população das favelas do Rio de Janeiro. Cadastra todas as ações das favelas do Rio de Janeiro. Toda a população, todo jovem negro, toda mulher negra, branca, que está naquela população, que mora naquela população, que é, em sua maioria, de origem negra, porque é pobre neste país. E, por outro lado, na conversa ontem, na liderança na reunião de líderes, antes, o presidente senador Eunício falava que recentemente teve uma prisão de um bandido de alto calão, porque é um traficante famoso, que aconteceu e que morava num bairro de classe média alta para rica, num prédio também de classe média alta para rica. Ele não foi, certamente, não seria cadastrado pelas ações da polícia, nem do Exército, das Forças Armadas, da intervenção no Rio de Janeiro. Como não está sendo cadastrado nenhum nenhum possível criminoso que esteja morando numa região de classe alta ou classe média daquela cidade. Está determinado pela sociedade brasileira e consolidado agora pela intervenção que pobre, preto, morador de bairro de periferia é suspeito no Brasil e, em particular, naquela localidade. Pois não. Senadora Lídice da Mata, eu tive prazer de, junto com Vossa Excelência, eu como relator e Vossa Excelência como presidente, de participar dessa CPI sobre assassinatos de jovens no nosso país. Nós viajamos o Brasil, fomos em comunidades, fomos nas periferias, e a gente vê o medo de uma mãe que tem um filho de 18, 19, 20 anos, quando no final de semana ele sai como todos os jovens. Porque a quantidade de jovem hoje que é morto pela milícia, pelo tráfico, às vezes por uma polícia mal preparada, e, na verdade, a gente viu 77% dos jovens assassinados são negros, moradores das periferias, das favelas do país. Vossa Excelência aborda o tema de forma muito clara. E aqui, senadora Lídice, eu acho que nós tivemos hoje uma boa notícia, porque foi aprovada uma medida concreta. Fruto dessa CPI, já tinha sido aprovado o fim dos autos de resistência na CCJ. E agora a gente conseguiu aprovar um plano nacional de enfrentamento a homicídios, que tem metas para cada estado, que tem metas para os municípios, que fala de integração, gabinete de gestão integrada. Eu tenho certeza que o senador Eunício, na próxima semana, pode pautar esses temas. São temas importantes ligados à segurança pública que a CCJ conseguiu aprovar no dia de hoje. E Vossa Excelência, como presidente, merece o parabéns pelo trabalho da CPI. Vossa Excelência, que apresentou esse relatório e que pudemos aprovar os projetos apresentados nesse relatório. Eu vou finalizar, senhor presidente, mas quero chamar a atenção que foi criado o Ministério de Segurança Pública. Já tem ministro, é o ministro Raul Jungmann, que antes era o ministro da Defesa. Eu quero, portanto, que o ministro Raul Jungmann ouça, leia e leve em consideração o trabalho realizado pela nossa CPI e que, se talvez tivesse sido aprovado antes e levado em conta pelo Ministério da Justiça e outros ministérios do governo atual, talvez a situação de violência pudesse estar mais controlada e mais avançada a luta contra os homicídios, o enfrentamento aos homicídios de jovens no Brasil.
nós temos algumas diretrizes. Dentre essas diretrizes, a criação de gabinetes de gestão integrada nos municípios, estados e União. Se esse ministério não servir para isso, não vai servir para mais nada. Criação do Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos sobre Violência e Segurança Pública. Criação da Escola Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Criação do Sistema Nacional de Indexação Balística, CISBALA. São algumas das sugestões, não, das proposições de que trata esta lei, que, portanto, acho da mais alta importância que esse Senado analise, debata e aprove para que nós possamos avançar, de fato, uma política sustentável de combate à violência e à morte e os homicídios no Brasil, que chegam a cerca de 60 mil por ano, registrando uma situação de país em guerra. Muito obrigada, senhor presidente.